Há uns anos escrevi um pequeno texto sobre como é que o Portugal, ou melhor, como é que a nossa língua poderia ter sobrevivido ou não se Portugal tivesse ficado como parte de Espanha. Lendo o texto hoje, vejo ali muita coisa que iria corrigir. A verdade é que este fim de semana decidi escrever um novo texto sobre o mesmo tema. Continuo a achar que é um exercício perigoso, mas foi um texto que eu quis escrever porque é uma forma de mostrar aos portugueses que primeiro tivemos alguma sorte, pelo menos no que toca à língua, e depois também tentar mostrar como há outras línguas que não tiveram essa sorte e que estão dentro de um país que durante bastante tempo tentou apagá-las, digamos assim, ou pelo menos tentou ignorá-las. Já não estamos nesse mundo. Hoje a Espanha é um país que convive um pouco melhor, não todos os espanhóis, mas pelo menos a Espanha enquanto país convive melhor com essas línguas. Essas línguas têm hoje prestígio social bastante mais elevado do que há umas décadas. Essas línguas estão a ser usadas nas instituições, pelo menos das regiões onde são faladas. São agora até usadas no próprio Parlamento espanhol. Isto não quer dizer que esteja tudo bem. A verdade é que uma grande parte da sociedade espanhola, uma parte, não direi uma grande parte, mas uma parte, ainda não aceita que Espanha não é um país, uma nação, com uma língua de forma simples e direta, como os europeus em geral têm na cabeça que os países deveriam ser, pelo menos desde há uns 2 séculos para cá. Enfim, estou a dizer isto tudo porque escrevi esse texto. O texto é apenas um exercício, uma brincadeira quase, mas lembrei-me daquela velha coluna, se quisermos, aqui neste nosso podcast, que eram os livros inventados, inventei uns quantos. E já não me lembro se pensei nisto ou não nessa altura, e agora já são alguns episódios e não tive tempo para ir verificar todos, mas um livro inventado, um outro livro que poderia existir e que eu não conheço, seria algo que se passasse numa Lisboa da atualidade, mas uma Lisboa que não seria a capital de Portugal, mas sim uma importantíssima cidade de um outro país que se chamaria Espanha. Talvez nesse mundo alternativo a Catalunha tivesse ficado independente. Em 1640 também houve por lá uma revolução. Talvez, não sei. E eu imagino como que seria talvez um livro interessante. Teria de ser um livro, como é que eu ia dizer, com muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar aqui. Claro, seria essa a função do escritor. Podemos imaginar que teríamos, como aliás acontece naquele livro de Philip K. Dick, The Man in the High Castle, O Homem no Castelo Alto, acho que é assim que se traduz, em que o livro passa-se numa realidade alternativa em que as potências do eixo ganham a Segunda Guerra Mundial e a personagem está a escrever um livro, dentro deste livro, a escrever um livro, a imaginar como é que seria se os aliados tivessem ganho. E eu imagino, neste romance imaginado, este livro inventado, um escritor português que tenta escrever em português, que tenta convencer uma editora a publicar um livro em português, sabendo que é muito mais difícil do que publicar um livro em espanhol. E esse livro é precisamente sobre como é que seria o mundo se Portugal tivesse ficado independente em 1640. O próprio livro, nós iríamos ter acesso a esse livro, ou pelo menos a certos, iríamos ver como é que na imaginação desse autor, esse Portugal independente, na verdade, seria diferente do Portugal independente que existe na realidade desde 1640. Isto é só uma ideia que eu tive hoje ao pensar nesta possibilidade de tentar imaginar a história, mas na verdade, se Portugal tivesse ficado dentro de Espanha, nós não fazemos ideia do que é que teria de facto acontecido, porque a história teria sido completamente diferente. A Espanha não seria o mesmo país, Portugal também não, claro, mas teríamos um processo histórico diferente. Aliás, como nós sabemos, como aquela velha história, aquela velha imagem que tenta explicar a teoria do caos e acabou por se transformar num lugar comum, quando uma borboleta bate as asas em Pequim, chove em Nova Iorque ou algo assim, mas é verdade, há pequenas alterações num sistema complexo, pequenas alterações iniciais num sistema complexo levam a resultados muito, muito diferentes. Quando nós estamos a falar de algo que aconteceu em 1640, uma pessoa espirrar numa altura diferente daquela que de facto espirrou teria criado um mundo muito diferente, quanto mais um país inteiro ter ficado não independente, ter ficado dentro com o mesmo rei do país do lado. Portanto,
A verdade é que nós não sabemos. Mas podemos, a literatura também é o espaço dessa imaginação e por isso podemos imaginar como é que seria a vida numa Lisboa espanhola, o grande porto desse país que seria a Espanha, a vida de um escritor que tentaria escrever em português, uma língua que seria muito diferente daquela que é hoje, tentaria escrever em português, tentaria convencer. Aliás, podemos até imaginar que o escritor que se abalançasse a este projeto poderia tentar trabalhar a língua para mostrar esse outro português, para tentar imaginar esse outro português, tal como Anthony Burgess imaginou um inglês muito influenciado pelo russo na Laranja Mecânica. Nós poderíamos imaginar um português ainda mais influenciado pelo castelhano do que ele foi há uns séculos. Um português que no fundo estava debaixo da alçada de uma língua de grande prestígio aqui mesmo ao lado. E os meus amigos galegos que estão a ouvir isto pensam, bem, é a nossa realidade. É um pouco, mas seria diferente. Como eu estou a dizer, tudo seria diferente, o país seria outro. Não sei qual é que seria a relação entre Portugal e a Galiza nessa outra realidade. Não sei se Portugal continuaria a ser um território unido ou se teria sido separado a certa altura. Nós não sabemos. É tudo campo da imaginação, mas como eu disse, para imaginarmos, na verdade interessa-me esta figura do tal escritor a caminhar por uma Lisboa diferente, uma Lisboa onde teria havido um terremoto, provavelmente. Isso, acho que a geologia será um pouco mais difícil de mudar do que a história, mas uma Lisboa que teria muita coisa em espanhol, em que o português estaria em tensão com outra língua. Bem, ficou os meus neurónios da imaginação que começaram aqui a disparar, mas não me parece que eu tenha tempo ou capacidade para escrever um livro destes. É apenas um livro imaginado que fica aqui na nossa pilha de livros imaginários. Então, resta-me desejar-vos uma boa terça-feira. Até amanhã.